Você já ouviu alguém dizer: do nada, ela simplesmente desistiu? Como se a decisão de partir acontecesse em um rompante, em um único momento de coragem. Mas o cérebro humano não funciona assim. A desistência raramente é um ato repentino. O que parece ser uma explosão, muitas vezes, foi precedido por uma série de silêncios acumulados. Um processo lento, imperceptível, como uma música que vai ficando mais baixa até que o som desaparece por completo e ninguém percebe o momento exato em que tudo parou. A verdade é que ninguém desiste de verdade da noite para o dia. Antes da ruptura, existe um caminho de pequenas decepções, microdores, repetições que desgastam. São as microdesistências, pequenas perdas internas que o cérebro vai registrando, mesmo quando a consciência ainda insiste em ignorar. Pedro Calabres nos lembra que o cérebro é um sistema preditivo. Ele tenta antecipar o que virá com base naquilo que já foi. É por isso que, mesmo diante da dor, ele hesita em desistir, porque ainda tenta prever um futuro diferente com base em lembranças afetivas do passado. Ele se adapta, mas só depois de resistir. Esther Perel aponta algo semelhante. Nas relações humanas, a morte da conexão emocional acontece muito antes do afastamento físico. A presença ainda existe, mas o vínculo não mais. A ausência começa com um silêncio emocional, com a falta de troca, com o toque que vira obrigação, com o olhar que passa direto. É como tentar afinar um violão que já tem as cordas soltas. Você insiste em tocar a mesma melodia, a mesma harmonia de antes, mas algo não responde mais, as notas saem desafinadas, e você começa a tocar mais forte, com mais esforço, sem perceber que o problema não está na intensidade da sua entrega, mas no instrumento que já não está inteiro. Talvez você esteja nessa fase, continuando um relacionamento, uma amizade, uma situação, tentando fazer soar o que já está mudo por dentro. Então surge uma pergunta que pode incomodar. Será que você já começou a desistir, mesmo sem perceber? Porque o cérebro não grita quando está esgotado. Ele sussurra. E talvez seus silêncios já estejam dizendo aquilo que você ainda não conseguiu aceitar. O primeiro sinal de desistência, o cansaço silencioso. Antes de qualquer palavra dita, antes de qualquer afastamento visível, o cansaço aparece, não o cansaço comum, aquele de um dia difícil ou de um conflito isolado, mas um cansaço que é quase invisível para os outros e profundamente sentido por dentro. Esse é o primeiro sinal de que o cérebro começou a se desligar. Na tentativa de preservar energia emocional, o cérebro ativa o que poderíamos chamar de modo econômico, menos envolvimento, menos entusiasmo, menos presença. As respostas tornam-se automáticas, sem brilho. O sorriso sai, mas não ilumina. O abraço acontece, mas não acolhe. Esse esgotamento emocional não é apenas tristeza, é o corpo dizendo: já dei demais. Enquanto a tristeza ainda carrega esperança, o esgotamento indica que a mente começou a se proteger da frustração. Esse é o início da apatia seletiva. Você ainda se importa racionalmente. Ainda pensa na pessoa, nos momentos, no futuro que sonhou. Mas algo em você parou de sentir com a mesma intensidade. As emoções começam a ficar amortecidas, como se um véu de anestesia emocional cobrisse aquilo que antes era pulsante. A neurociência mostra que em vínculos emocionais saudáveis, o cérebro libera dopamina, o neurotransmissor associado à motivação, prazer e recompensa. Mas quando a relação começa a doer mais do que confortar, o cérebro reduz naturalmente essa liberação. Aquilo que antes gerava entusiasmo, agora provoca exaustão. O resultado é sutil, mas devastador. As conversas se tornam mais curtas. O esforço para agradar desaparece. O silêncio, que antes era um convite à reconexão, agora é apenas silêncio.
É aqui que muita gente começa a dizer: não sei mais o que sinto. Mas na verdade já sabe, só não teve forças ainda para aceitar que a energia emocional já está se esvaindo, porque o cérebro desiste devagar. E o cansaço, esse cansaço sem nome, sem explicação, é o primeiro sussurro da desistência. A dissonância emocional, quando o corpo já foi, mas a mente ainda fica. Há um momento silencioso em que o corpo já recuou, mas a mente continua insistindo. Você ainda está ali, mas já não está inteira. Há uma dissonância interna, um desalinhamento entre o que você sente e o que ainda tenta convencer a si mesma a acreditar. É como continuar sentada em um sofá desconfortável. Você sabe que ele não te acolhe mais, mas permanece com medo de levantar e não encontrar outro lugar para sentar. O conhecido, mesmo que doloroso, parece menos assustador do que o vazio que viria ao se afastar. O cérebro, nesse estágio, entra em conflito. A parte emocional já começou a se proteger, mas a parte racional ainda busca explicações, justificativas, motivos para ficar. Há uma batalha entre o instinto de sobrevivência emocional e a esperança aprendida. Essa esperança é alimentada por um mecanismo cerebral conhecido, a memória emocional seletiva. Você não se apega apenas à pessoa. Você se apega à versão editada dela, ao passado reconfigurado, à lembrança dos gestos que um dia fizeram sentido. A nostalgia faz parecer que tudo poderia voltar a ser como antes, mesmo que o presente diga o contrário. Antônio Damasio explica que os sentimentos moldam decisões antes mesmo da consciência plena. Ou seja, o corpo já sente a desconexão antes da mente permitir a ruptura. O desconforto emocional é sinal de que algo mudou, mesmo que você ainda tente manter a aparência de normalidade. Nesse estágio, é comum confundir lealdade com resistência, como se sair da relação fosse uma traição, não ao outro, mas a uma parte sua que ainda quer acreditar. Só que essa lealdade, quando mantida contra o próprio bem-estar, vira abandono de si. A dissonância emocional não é covardia. É um sinal de que você está em transição, que o seu corpo já entendeu o que sua mente ainda teme nomear. E isso também faz parte do processo de desistir, aceitar que há partes suas que já foram embora, mesmo que você ainda esteja tentando ficar. O apego à ideia. Quando você luta por uma fantasia, não por uma relação. Às vezes, o que mantém alguém dentro de uma relação não é o vínculo com a pessoa, mas o apego à ideia do que aquela relação poderia ter sido. A fantasia ocupa o lugar da realidade, e o cérebro, nesse ponto, já não luta mais por reciprocidade. Ele luta para manter viva uma construção emocional que não se sustenta no presente. O cérebro tem um funcionamento que busca coerência. Quando a realidade começa a se tornar incoerente, ele tenta ajustá-la à narrativa interna que já construiu. É aí que entra a idealização, um mecanismo de defesa que protege contra o colapso emocional. Você não idealiza por fraqueza. Você idealiza porque precisa sustentar emocionalmente o vínculo que já começou a se quebrar. O conflito interno é inevitável. Parte sua sabe que já passou do ponto, que o olhar já não é o mesmo, que a voz já não aquece, que a presença já não conforta. Mas outra parte, aquela que criou uma expectativa afetiva muito grande, ainda espera que um gesto, uma palavra, um arrependimento mude tudo. Ainda espera um milagre. Essa espera, por mais dolorosa que seja, ativa os circuitos de recompensa do cérebro. A esperança gera dopamina. Mesmo quando o contexto é disfuncional, esperar por algo bom ainda gera um tipo de prazer antecipado. E isso cria um vício emocional. Mas a espera crônica cobra um preço. Você começa a investir mais energia tentando manter viva a ideia do que poderia ter sido, do que cuidando de si mesma. Escuta menos os seus limites. Silencia mais a sua razão.
e se distancia da realidade enquanto tenta proteger a ilusão. O apego à ideia não é apenas romântico, ele é neurológico. E por isso é tão difícil largar algo que já não existe. Porque, no fundo, o cérebro ainda acredita que vale a pena resistir, mesmo quando o coração já está cansado de tentar. E é nesse ponto que a desistência começa a se consolidar. Não pela ausência de sentimento, mas pela exaustão de sustentar algo que só existe na imaginação. A falta de raiva, o sinal mais subestimado de que algo morreu. Em muitos casos, a raiva é vista como um problema. Mas há momentos em que a sua ausência revela algo ainda mais profundo, o fim silencioso de um vínculo emocional. Enquanto existe raiva, ainda existe energia, ainda existe um desejo, mesmo que distorcido, de resposta, de reconexão, de justiça afetiva. A raiva, quando saudável, é o grito de quem ainda espera algo. É a marca de que o laço, por mais machucado que esteja, ainda não foi cortado completamente. Mas chega um momento em que nem isso sobra, nem indignação, nem mágoa, nem vontade de discutir. A pessoa fala e não desperta mais nada. É nesse ponto que o cérebro entra em modo de desligamento afetivo. Esse estado é confundido com maturidade ou frieza, mas muitas vezes ele é apenas o reflexo de um processo de esvaziamento emocional. Não há mais luta, porque não há mais vínculo ativo. A indiferença começa a ocupar o lugar do afeto. Daniel Goleman, ao falar sobre inteligência emocional, lembra que lidar com os próprios sentimentos não significa apagá-los. Significa reconhecê-los, compreendê-los, usar sua força como sinal. E a raiva, quando presente, pode ser um indício de que ainda há algo vivo, que precisa ser reorganizado. Mas a ausência total desse impulso, quando tudo o que sobra é silêncio, aponta para uma desconexão que foi se formando aos poucos. É comum nesse estágio que o outro diga: "Mas você não se importa mais?" E a resposta, muitas vezes, é: "Não sei", porque a ausência de conflito não é sempre sinal de paz. Às vezes, é apenas sinal de desistência emocional. É como uma chama que se apaga sem barulho. Não há fumaça, não há explosão, só o cheiro vago do que já queimou. E o cérebro, que antes vibrava com cada gesto, agora registra tudo com neutralidade. Porque desistiu. Em silêncio, sem pedir permissão, sem alarde. O último estágio, a clareza silenciosa. Há um momento em que o sofrimento se transforma, não porque tudo se resolveu, mas porque algo dentro de você finalmente se calou. É uma sensação difícil de descrever, como se o coração, depois de tanto gritar por respostas, tivesse decidido descansar. Esse é o estágio mais silencioso da desistência. Não há mais discussões internas, não há mais tentativas, não há mais planos. Só uma clareza estranha, serena, que pode até assustar. Você não sente mais raiva. Também não sente mais esperança. Sente apenas que acabou. Mas não é um fim como nos filmes, é um esvaziamento lúcido. Aquele momento em que você percebe que está diante de uma parede e já parou de bater. Só ainda não tinha avisado a si mesma. Pedro Calabres explica que é o córtex pré-frontal, a área do cérebro ligada à tomada de decisão consciente, que nos permite fazer escolhas com clareza. Mas ele só se ativa com precisão quando a tempestade emocional já passou. No meio do caos, as decisões são turvas, a lucidez vem depois. É por isso que tantas pessoas dizem: "Agora eu entendi. Agora eu consigo enxergar com nitidez o que antes parecia confuso." Essa lucidez não surge de uma hora para outra. Ela é construída na dor, no tempo, na repetição do não, na ausência de mudança. E quando o cérebro finalmente aceita que não há mais o que esperar, ele não reage com fúria, reage com desligamento. É o que podemos chamar de muro emocional. Não um muro que isola por medo,
mas um que se ergue quando já não há mais sentido em insistir. Você não se sente mais na obrigação de insistir, de se explicar, de salvar o que já se perdeu. E essa paz que chega, por mais desconfortável que pareça no início, é uma forma de liberdade. A clareza silenciosa é o estágio final da desistência emocional. É quando o amor vira lembrança e a memória para de doer. O cérebro não desiste como quem apaga uma luz. Ele desiste em camadas. Camadas sutis, silenciosas, que vão se acumulando até o vínculo deixar de existir. Não porque algo explodiu, mas porque algo se esvaziou. Tudo começa com o cansaço. Depois, a dissonância entre o que se sente e o que se tenta sustentar. A idealização que adia a dor, a ausência de raiva. E, por fim, a clareza que não pede mais explicação. Cada estágio é um pedido de respeito, um pedido que o cérebro faz a si mesmo, para parar, para se preservar, para aceitar que insistir também pode ser uma forma de se perder. Ainda é comum que muitas pessoas se culpem por desistir, como se encerrar um ciclo significasse fracassar. Mas desistir, às vezes, é simplesmente a forma mais digna de sobreviver. É reconhecer que há lugares onde continuar já não é coragem, é autoabandono. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável a quem não sabe a que porto deseja chegar. Quando você ignora os sinais do seu próprio esgotamento, vive à deriva. Navega sem direção, esperando que o mar mude por conta própria, sem perceber que é preciso mudar o leme. Pedro Calabres reforça que o cérebro só muda quando vislumbra uma possibilidade real de futuro diferente. Ele precisa perceber que há um caminho além da dor, além do apego, além da fantasia. E às vezes, a primeira possibilidade é o silêncio. Um silêncio que não é vazio, é resgate. Um espaço onde você pode voltar a se ouvir. Porque, no fim, o que chamamos de desistência é, muitas vezes, o começo de uma reconciliação consigo. A lucidez que chega quando tudo o que você tentou já não faz mais sentido. Talvez você ainda esteja tentando manter viva uma parte sua que já se despediu em silêncio. E o seu silêncio, agora, talvez seja só isso. Um pedido para que você volte a se escutar.